Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19 e 21. Lição 10: o plano de livramento e o papel de Esther. Qual o teu plano de livramento nessa causa? Qual o teu papel e propósito nessa sentença e diagnóstico? Tenha paciência, tenha fé e esperança, pois Deus trabalha por aquele que nele espera. Se ficarmos ansiosos e nos precipitarmos buscando atalhos, tentando ajudar Deus, podemos colocar todo o plano, todo o projeto a perder. Em sinergia com o natural e sobrenatural, Deus atuou por meio de Mardoqueu e Esther na execução dos planos em prol do livramento do seu povo. Veja bem, embora o decreto estivesse assinado, a ordem do extermínio, da matança entregue a todas as províncias, o dia do genocídio determinado, era preciso jejuar e clamar a Deus e agir sob sua direção, pois a última palavra é a de Deus. O que está disposto a renunciar para entrar na sala do trono e chamar a atenção do rei para a tua causa, para a mudança nessa sentença? Esther, no capítulo 4 e verso 14, nos diz: se ficar calada, se omitir, no momento como este, alívio e livramento virão de outra parte. Então reage em nome de Jesus, em prol da sua vida, do seu lar, do seu casamento, dos seus filhos, da família como todo, pela nação brasileira, e o Deus soberano mudará a sentença, o decreto. Glória a Deus. A seguir, a lição de número 10, o plano de livramento e o papel de Esther, aqui no Ruas EBD. A paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao Ruas EBD com o estudo bíblico das lições bíblicas pela CPAD, classe adultos da Escola Bíblica Dominical, neste terceiro trimestre de 2024, com essa temática abençoadora, o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. O comentarista pastor Silas Queiroz. Pela graça de Deus, sou o presbítero Ideilton Ruas, professor na Escola Bíblica Dominical na Assembleia de Deus, em Joinville, Santa Catarina. E gratidão a todos os inscritos neste canal e nas redes sociais. Obrigado pelo seu apoio, pelo seu comentário, seu like e também o compartilhamento dos nossos vídeos, as vossas orações nesse projeto. Aleluia! Continuando os estudos neste terceiro trimestre de 2024, na semana passada, nós vimos a lição de número 9, a conspiração de Ramã contra os judeus, que está disponível aqui na playlist deste canal, caso não tenha assistido. E nessa feita, para o dia 8 de setembro, vamos estudar a lição de número 10, o plano de livramento, o papel de Esther. Nesta data, o segundo domingo de setembro, é comemorado o Dia Nacional de Missões. E eu louvo a Deus por todos os nossos missionários. Eu, particularmente, sou filho de um casal missionário enviado ao norte de Minas no final da década de 70, lá em São João da Ponte, em Minas Gerais. Pastor Expedito Ruas, missionária irmã Yolanda Soares Silva, o duo evangelista, que fizeram um trabalho especial com gratidão e honra para o Senhor Jesus, ganhando muitas almas no início ministerial.
Eu louvo a Deus por todos os missionários, bem como todas as agências missionárias no Brasil e aqui no Sul, em Santa Catarina, os Gideões Missionários da Última Hora, e em Joinville, a Missão Siloé, que tem feito um trabalho relevante, conduzido pelo Espírito Santo, ganhando almas, vidas e discipulando para a glória do Senhor Jesus. Vamos à lição de número 10 para o dia 8 de setembro, o plano de livramento, o papel de Esther. Gravamos, como de costume, a lição com antecedência para que os nossos irmãos, ouvintes, alunos, coordenadores, professores estudem conosco e se atualize dos assuntos e subsídios da lição. O texto áureo está em Isaías 64, verso 4, que diz assim: Porque desde a antiguidade não se viu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Glória a Deus. O profeta enaltece este único Deus que intervém no mundo, derrota os inimigos e livra a todos o que invocam. Isaías revela que olhos não viu, ouvidos não ouviu. Um Deus que trabalha por aquele que nele espera. A condicional, o segredo de ter um Deus como este, trabalhando em nosso favor, é saber esperar, descansar nele. Aleluia. E Isaías enfatiza nesse contexto de esperar, esperança, em Isaías 40, versículo 31, da seguinte forma: Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão como as asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia. Verdade prática. É nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. São nestes momentos dramáticos, tensos, de pressão da vida que somos provados em nossa fé, em nossa intimidade e confiança em Deus. Se ficarmos ansiosos e nos precipitarmos em buscar atalhos e tentar ajudar Deus em algo, isso demonstra que pensamos que sabemos trabalhar melhor do que Ele. O problema é que esse tipo de atitude, de tentar ajudar a Deus, pode colocar todo o plano, todo o projeto a perder. Precisamos manter a sintonia com o Todo-Poderoso e depender do cuidado e do livramento divino. Conforme 1 Pedro 5 e 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia! A leitura bíblica em classe que fundamenta essa lição 10 está em Esther, no capítulo 4 e 5, em dois textos. O primeiro texto nos fala sobre Mardoqueu pede ajuda a Esther. Leiamos Esther 4, versos 5 ao 17. Então Esther mandou chamar Ataque, um dos eunucos do rei que havia sido nomeado para servi-la. Ordenou que ele fosse até Mardoqueu e descobrisse o que perturbava e porque ele estava de luto. Verso 6, Ataque foi até Mardoqueu na praça da cidade, em frente ao palácio. Mardoqueu lhe contou tudo e lhe informou a quantidade exata de prata que Ramã havia prometido pagar ao tesouro real pela destruição dos judeus. Verso 8 do capítulo 4 de Esther. Mardoqueu entregou a Ataque uma cópia do decreto publicado em Susã,
que ordenava o extermínio de todos os judeus. Pediu a Hataque que mostrasse o decreto a Ester e lhe explicasse a situação. Também pediu a Hataque que orientasse a ir falar com o rei para implorar, pedir clemência, misericórdia e interceder em favor do seu povo. No verso 9, Hataque voltou a Ester com um recado de Mardoqueu. Então Ester mandou Hataque dizer a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabe que qualquer pessoa que se apresentar diante do rei no pátio interno sem ter sido convidada ou convocada pelo rei está condenada a morrer, a menos que o rei estenda o cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias que o rei não me chama à sua presença. Verso 12. E o recado de Ester foi transmitido a Mardoqueu. No verso 13, Mardoqueu enviou a resposta a Ester, dizendo: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos, como que se dizendo: olha, quando matar todos, eles vão te procurar, vão descobrir que é judia e também vai te matar, Ester. No verso 14, continuando, ele diz: se ficar calada no momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus. Mas você, os seus parentes, a casa do teu pai, morrerão. E quem sabe, né, Radassa, foi justamente para essa ocasião como essa que você chegou a este posto, a essa posição de rainha. No versículo 15 do capítulo 4, então Ester enviou esta resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejunhe por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Se perecer, pereço. Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Ester. Glória a Deus. O segundo texto da leitura bíblica em classe, o capítulo 5 de Ester, o pedido de Ester ao rei. Ester 5, versos 1 ao 3 e versículos 7 e 8. No terceiro dia de jejum, Ester vestiu os trajes reais e entrou no pátio interno do palácio, em frente à sala do rei. O rei estava sentado no trono, voltado para a entrada, quando viu a rainha Ester ali no pátio interno. Ele a recebeu de bom grado. Ele viu graça em Ester e lhe estendeu o cetro de ouro. Ester se aproximou, tocou a ponta do cedro, como o costume, o protocolo legal. O que você deseja, rainha Ester? Perguntou o rei. Qual o seu pedido? E eu te atenderei, mesmo que peça metade do reino. Versículo 7, Ester respondeu: este é o meu pedido e meu desejo. Se conto com o favor do rei, e se lhe parecer bem atender o meu pedido, venha amanhã com Ramã ao banquete que lhes preparei, então explicarei do que se trata. Aleluia. Os objetivos dessa lição 10, de acordo com os respectivos tópicos, são: primeiro, relatar o plano de Mardoqueu e o temor de Ester. Segundo, considerar o processo de convencimento de Ester
por Mardoqueu. E por fim, terceiro, demonstrar o plano de Ester diante do rei Assuero. Introduzindo esta lição 10, estudaremos as atitudes de Mardoqueu e Ester em favor de todo o povo judeu, o processo de preparação para o grande livramento, desde o plano de Mardoqueu, o convencimento de Ester, bem como a ação de se colocar diante do rei para rogar o livramento do seu povo. Em sinergia, Deus atuou por meio desses personagens e planos para providenciar o socorro do seu povo. Embora o decreto do rei assinado, a ordem de extermínio entregue a todas as províncias, o dia da matança definido era preciso clamar a Deus, jejuar e agir sobre a direção divina, pois a última palavra é de Deus. Provérbios 16 e o verso 1 nos diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Aleluia. A palavra-chave desta lição é livramento, que tem vários contextos jurídico, teológico e comum, que nos diz o seguinte: livramento significa o ato, o efeito de livrar-se, soltura de indivíduo que se encontra sob prisão, em cumprimento de uma pena ou salvação, bem como um alvará de soltura, um despacho judicial, livramento. Nas Escrituras Sagradas, no decorrer da história, tanto no Antigo como no Novo Testamento, Deus tem dado livramento ao seu povo, e por que não dizer à igreja nos dias de hoje. Em Salmos, no número 136, versos 1 ao 26, o salmista louva ao Senhor por livramentos. E você observa que em todos os 26 versículos do Salmo 136, ele termina dizendo assim, após o livramento ou a bênção, porque a sua benignidade dura para sempre. Já no cântico de Davi em ação de graças, em 2 Samuel, no capítulo 28 e no verso 18, nos diz assim: livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários que eram fortes demais para mim. Glória a Deus. E nessa lição 10 estudaremos o livramento dos judeus. A seguir, primeiro tópico dessa lição 10, o perigoso plano e o temor de Ester. Não saia daí. O primeiro tópico, o perigoso plano e o temor de Ester, se divide em 3 subtópicos: lamento, choro, compadecimento, primeiro ponto. Segundo ponto, um obstáculo real, no contexto de realeza. E terceiro, autoritarismo e morte. O plano perigoso, arriscado, gerou temor e tremor de morte em Ester e Mardoqueu. Embora Ester fosse a rainha e tivesse privilégios e compartilhasse de liberdade, poderes, riquezas, ela ainda corria o risco de vida e precisava da proteção divina e sabedoria para a execução de seus planos. Ninguém está seguro em suas próprias forças, em qualquer sistema político, bem como nos seus bastidores. É tolice acreditar que o título, a posição, a cadeira, a riqueza pode nos proteger contra as artimanhas do inimigo. Leiamos Salmos
de número 124, e versículos 1 ao 3. Deus nosso protetor e libertador. Diz o verso 1: Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que eu diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, verso 3, eles nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Louvamos a Deus pela sua presença e livramento ao nosso lado. Primeiro subtópico, lamento, choro e compadecimento. E veremos o rasgar as vestes com um coração quebrantado. O oficial da porta do palácio, o judeu Mardoqueu, ele não conseguiu esconder o seu abatimento, a sua tristeza diante desse quadro trágico. O decreto produziu nele um profundo lamento público, rasgando as suas vestes. Até porque Mardoqueu pensava ser ele o causador, o pivô dessa conspiração, dessa vingança de Ramã, o Agagita, contra os judeus, pois ele não curvava para o primeiro-ministro. Mardoqueu ficou tão abalado que abandonou o seu trabalho, o seu posto, tirou o seu uniforme de trabalho, foi para a praça em frente ao palácio, sem as vestes reais, e vestiu de pano, de saco e cinzas, e como que de luto, e pôs a se lamentar dia após dia, lamentar e chorando amargamente para chamar a atenção de todos nesse contexto de tristeza, nesse decreto de morte. Do palácio, Esther soube da situação crítica na praça e tentou ajudá-lo, mesmo sem saber os motivos daquela reação de Mardoqueu. Enviou-lhes roupas e Mardoqueu recusou. De imediato, Eunuco Hataque, como lemos na leitura bíblica em classe, atualizou as informações a Esther. Aliás, Mardoqueu enviou uma prova, a cópia do decreto por Hataque. Após a rainha se inteirar do decreto de morte dos judeus, o seu povo, ela se comoveu, lamentou e compreendeu o porquê o seu primo Mordecai rasgou as vestes como símbolo de tristeza, de luto e perda. E percebe o sentimento de Esther naquele momento, conforme o apóstolo Paulo escreve em Romanos 12, e no versículo 15, que diz: alegrai-vos com que se alegram, e chorai com os que choram. E nesse momento, conforme o sábio Salomão, em Eclesiastes 3, o tempo era de chorar e plantear. O objetivo de Mardoqueu, ao chorar, lamentar, rasgar as suas vestes em público, era clamar por misericórdia de Deus, com um coração dilacerado, um coração quebrantado, bem como sensibilizar a rainha do fato e despertar os demais judeus a recorrer, a humilhar e pedir ajuda divina para o livramento. Leiamos Joel, profeta Joel, no capítulo 2, versos 12 e 13, a misericórdia do Senhor. Leiamos. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com planto.
rasguem o coração e não somente as suas vestes. Converta-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Já em Salmos, de número 51, e o verso 17, um texto bem conhecido, nos diz o seguinte: um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeita. Aleluia. Segundo subtópico, um obstáculo real. Hatak entregou uma cópia do decreto a Esther. O papel da rainha agora era pedir a intervenção no decreto e clemência pelos judeus. Entretanto, fazia 30 dias que o rei não chamava, não convocava Esther à sua presença. O grande obstáculo era a lei persa, pois não permitia que ninguém, mesmo sendo a rainha, fosse ao interior do palácio sem ser convocado pelo rei. Era uma ação preventiva da segurança real. E violar este protocolo, a sentença era a morte, salvo se o rei estendesse ao cetro de ouro para quem violasse esse protocolo. Entretanto, na gravidade do decreto, há momentos que em nosso papel o título, o posto não cabe à indiferença ou à omissão. Devemos agir, ter fé e confiar em Deus. Segundo Reis, no capítulo 6, e versículo 16, naquele contexto do moço do profeta, ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Já em Salmos 18 e 32 nos diz: Deus me reveste de força e remove os obstáculos do meu caminho. Glória a Deus. Terceiro subtópico, autoritarismo e morte. O que temia a Assuero lhe veio. Um líder vítima das suas sementes. Assuero foi assassinado por um dos oficiais do palácio, conforme destaca a lição, em 465 a.C., 8 anos depois dos episódios narrados nos 10 capítulos de Esther. Aliás, 2 dos seus guardas, Bigtan e Teres, já havia tramado a sua morte anos antes, conforme a Esther no capítulo 3 e versículo 21. Quando Mardoqueu o preveniu, livrou o rei daquela conspiração de morte por Bigtan e Teres. Entretanto, um rei soberbo, orgulhoso, mal assessorado, que toma decisões autoritárias, produzem muitos inimigos. E em Provérbios 15 e verso 1 nos diz: a mansidão, o equilíbrio, a temperança nos livra de muitos infortúnios. E como eu já pontuei, Assuero foi um líder vítima das suas sementes. Em Gálatas 6, versos 7 e 8, nos diz: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Glória a Deus. A seguir, o segundo tópico dessa lição: Mardoqueu convence Esther. Se você é novo por aqui, se inscreva neste canal, deixe o seu like, interaja conosco, ative o sininho para receber novos vídeos do canal
E não saia daí. Vamos ao segundo tópico desta lição. O segundo tópico, Mardoqueu convence Esther, se divide em 3 subtópicos: confiando na providência divina, primeiro Deus, depois o homem, e o terceiro subtópico, confiar em Deus não é tentá-lo. Com discernimento, Mardoqueu convence a Esther e tira ela da zona de conforto, né? Dá uma chacoalhada em Esther e mostra a triste realidade dos judeus. O sarcasmo de Ramã, logo na véspera da Páscoa, um decreto de morte com a data de validade de 1 ano de vida para os judeus. A partir daquele decreto, veja bem, analise. A partir daquele decreto, os problemas sociais, econômicos, políticos e as sanções e abusos começaram a surgir para os judeus, pois ninguém mais queria negociar, aproximar, relacionar com um povo marcado, decretado para morrer, odiado pelo rei e pelo primeiro-ministro persa. A narrativa de Ramã era um povo insubmisso ao rei e que deveria morrer. Agora veja bem, quem é que queria relacionar com esse povo? Além de morrer, perderia os seus despojos, perderia terra, plantações, animais, ouro, prata, assim por diante. Com isso, as ameaças e abusos do direito à propriedade privada, à integridade física, à liberdade religiosa dos judeus começaram a ruir. E surgiu as polarizações, a indiferença, perseguição devido ao decreto real. Mas nesse momento, só o Deus de Israel para guardar esse povo e livrá-los durante esse 1 ano de tensão, até o desfecho final do pedido de clemência de Esther. Mas é nesses momentos que Deus nos sustenta, conforme diz Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 4, versos 8 ao 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Ficamos perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Glória a Deus. Primeiro subtópico desse segundo tópico, confiando na providência divina. E Esther, nessa parte de convencimento por Mardoqueu, Esther treme nas bases e ela começa a mostrar a Mardoqueu as impossibilidades, dizendo assim: olha, há 30 dias que o rei não me chama à sua presença, Mardoqueu. E outra coisa, a lei persa não permite acessar a sala do trono do rei sem ser convocada. A pena é morte. Mas Mardoqueu não se contentou com a resposta de Esther, as explicações, e provocou Esther, dizendo assim: olha, não se acomode ou se omite, escondendo atrás do seu título de rainha, em seu posto, em sua fortaleza, no palácio. Não esqueça da sua identidade, Radassa. Nas suas veias corre o sangue dos judeus, do nosso povo. E na Bíblia Sagrada, em Esther, no capítulo 4, versos 13 e 14, diz assim: Mardoqueu enviou essa resposta a Esther: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos.
Tipo assim, Esther, eles vão descobrir você, a sua etnia, o seu povo, e também você vai morrer. Verso 14: Mas se você se omitir, ficar calada no momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus. Mas você, a casa do teu pai, os seus parentes morrerão. E quem sabe não foi para este tempo, justamente para essa ocasião, como você está agora, como rainha, que você chegou a essa posição? Se Esther não dispusesse a interceder junto ao rei, Mardoqueu tinha plena certeza e confiança na providência divina que socorro e livramento iria se manifestar de outra parte, de outra forma, para o livramento dos judeus. E eu aprendo aqui que essa expressão, socorro e livramento de outra parte virá, revela que Mardoqueu confiava exclusivamente no braço do Deus Todo-Poderoso que está acima de tudo. Quando supervalorizamos pessoas, títulos, nomes, por mais importantes que sejam, esquecemos que o nosso socorro vem de Deus, conforme os Salmos de número 121, versos 1 e 2. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Pare de olhar para os montes. Você vai se decepcionar. Jeremias 17:5 nos diz: Maldito o homem que confia no homem, mas levante a cabeça, eleve os seus olhos, as suas expectativas além dos montes. O socorro, o escape, o livramento vem do alto, do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus. O segundo subtópico nos diz: primeiro Deus, depois o homem. Antes de tudo, era preciso clamar a Deus, santificar, humilhar-se para receber graça e sabedoria diante do rei. Esther convenceu-se de que ela era o canal de bênção, ela era a pessoa para ser usada por Deus para aquele livramento, e ela precisaria agir, colocar em ação os planos daquele momento. A rainha Esther, ela apelou para as armas espirituais que potencializam a nossa ação humana. Ela convocou a todos os judeus de Suzã e todas as províncias que jejuassem por ela por 3 dias, sem comer e sem beber, um jejum total. E ela faria o mesmo junto com as suas moças que o assistiam no palácio. Esther 4:16. Antes de Esther procurar o rei, os judeus deveriam primeiro buscar a Deus. Conforme Josué 3:5, para acontecer livramento e milagres, primeiro santifique-se. Santifique-se hoje, porque amanhã eu farei milagre, prodígios no meio de vós. Josué 3:5. E em Mateus 6:33 nos diz: busquem primeiro o reino de Deus. Viva o reino e a sua justiça, e as demais coisas, os demais pedidos lhes serão acrescentados. Aleluia. E infelizmente, queridos irmãos, ouvintes, professores, esta arma espiritual, o jejum, está em desuso no nosso meio e para algumas igrejas. Mas para que jejuar?
O jejum é uma arma espiritual que sacrifica a nossa carne, mortifica a nossa carne e desejos e nos faz reconhecer a nossa total miserabilidade e dependência divina, conforme Esdras 8, 21 ao 23. O jejum é um instrumento para fortalecer-nos espiritualmente com poder divino, em face dos ataques no mundo espiritual do inferno. Marcos 9, 28 e 29. É tempo da igreja jejumar. Nesse pouquinho de tempo trabalhosos, é tempo da igreja voltar-se para Deus com todo o seu coração quebrantado, com jejum e com planto, conforme Joel 2:12. É tempo de buscarmos um reavivamento do alto verdadeiro, que traga em nós fome de Deus, em nossas entranhas, e traga um profundo anseio pela presença da manifestação do Espírito Santo em nossa vida, em nosso devocional, no culto doméstico, em nossa cidade, em nossa nação. Segundo Crônicas 7,14, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender, prostrar dos seus pecados, se arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Terceiro subtópico: confiar em Deus não é tentá-lo. E nesse plano de convencimento a Esther, nós percebemos que a soberania divina independe da nossa vontade. Esther, confiada em Deus, e através dessa arma espiritual, o jejum, os judeus pediam a intervenção divina para que o rei aceitasse a presença de Esther para ela colocar em execução os planos. Todavia, Esther estava ciente do risco que corria, pois a permissão poderia não acontecer e ela morrer, porque a soberania divina independe da nossa vontade. Porém, confiando, Esther estava disposta a morrer. Perecendo, pereço, conforme Esther 4:16. Como diz o contexto daquele hino, se o Deus em sua soberania agir, ele é Deus. Se ele não agir, continua sendo Deus. Em nossos dias, conforme coloca aqui o comentarista, pastor Silas Queiroz, em nossos dias são difundidas crenças errôneas que acreditam ser possível, imagina, mandar em Deus e pô-lo na parede. A soberania divina não pode ser desafiada por ninguém. Leiamos Jó, no capítulo 2. Jó, no capítulo 2, versículos 9 e 10, nos diz assim: Então a mulher dele disse: Você ainda conserva a sua integridade, a sua fidelidade a esse Deus? Amaldiçoa a Deus e morra, homem. Verso 10. Mas Jó respondeu: Você fala como uma doida, uma louca. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? E em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios e nem atribuiu a Deus falta alguma. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Mas um coração contrito e quebrantado, o nosso Senhor, ele não rejeita. A seguir, o último tópico da lição. Esther entra à presença do rei
e propõe o banquete. Se você ainda não deixou o seu like, não é inscrito neste canal, nos ajude nesse projeto com a sua inscrição, o seu like, comentário e compartilhamento deste vídeo, dessa videoaula, com amigo, com irmão, com o professor EBD. E caso você queira os slides que estão passando aqui atrás, é só baixar em minhas redes sociais, @ruasebd, no Instagram e no Facebook, bem como dar um print na tela aqui no YouTube no decorrer desta pré-aula. Gratidão pelo seu apoio e orações nesse projeto. Vamos ao terceiro tópico desta lição e no final deste vídeo eu quero orar por livramento na tua casa, na tua família, para a glória de Deus. Esther entra à presença do rei e propõe um banquete, se divide em 3 subtópicos. Primeiro, prudência, preparação e ação. Segundo, estendendo o cetro. E terceiro, em sintonia com Deus. Entrar na presença do rei. Deus trabalha em sinergia com o natural e sobrenatural. Esther estava preparada, ela tinha um plano e começava a colocá-lo em prática, fazendo a sua parte, o natural, e confiando no sobrenatural, naquilo que era possível de Deus agir. Após 3 dias, sem comer, sem beber, junto com seu povo, com um coração quebrantado, ela se levantou, sem tocar alarde do seu jejum, e começou a preparar para entrar na sala do trono, na presença de Assuero. Ela, sendo a rainha da Pérsia, a esposa de Assuero, ela o conhecia muito bem. Ela teve as suas estratégias. Ela se banhou, se perfumou, arrumou o seu cabelo, colocou o melhor vestido, acessórios e a coroa real, pois em seu coração ela precisava impactar o seu rei, que era um fascinado e, por que não dizer desequilibrado pela beleza. Assim, com a ajuda divina, nessa sinergia, obteria a graça de viver após infligir a lei e quebrar o protocolo persa. No primeiro subtópico, prudência, preparação e ação, foi assim que Esther agiu. Esther se preparou espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Depois de 3 dias de jejum, a execução, o início do plano. Ela entrou na presença do rei, sem ser convocada. Ou seja, a lei foi violada. Naquele momento, a expectativa no ar, a tensão. Vive ou morre? Por certo, algum desafeto de Esther falou assim: é hoje que teremos a vingança. É hoje que teremos uma nova transição de rainha nesse reinado. E aquela tensão, aquela expectativa no ar. Vive ou morre? E a rainha sabia o que poderia acontecer após quebrar este protocolo. Todavia, na sua fé, confiança frente ao decreto inviolável, se perecer, pereço. E ela não entrou à sala do trono, na presença do rei, por uma causa comum. Esther não entrou por uma causa banal ou por carência de carinho, de afeto, solidão de esposa em relação ao seu marido, ou para desfilar para o rei
ou ostentar a beleza, a coroa real para os príncipes da Pérsia. Esther entrou na sala do trono, aleluia, por um propósito. Ela entrou na presença do rei por um povo. Ela entrou na presença do rei devido à conspiração contra os judeus. Ela entrou para confrontar um decreto de morte. Ela entrou pela vida de quase 1 milhão de judeus. Aleluia. Sua conduta nos ensina como devemos ser precavidos para tomarmos atitudes corajosas e importantes que podem impactar e decidir a nossa vida, o nosso futuro. Mulheres sábias como Ruth, Noemi, Abigail, Esther conseguem resolver grandes problemas, tomar decisões e evitar muitas tragédias. Por outro lado, a imprudência, a precipitação, a ansiedade pode levar a prejuízos irreparáveis no lar, no casamento, na família, ministério e no governo. Provérbios 14 e verso 1 nos diz: a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a insensata destrói com as suas próprias mãos. Abrindo um parêntese, aplicando, que Deus te dê força e graça para quebrar alguns protocolos. E por essa causa e por esse decreto você romper limites, barreiras e entrar na sala do trono e chamar a atenção do rei. Aleluia. Segundo subtópico do terceiro tópico, estendendo o cetro. Assentado em seu trono, Assuero viu a rainha Esther após 30 dias. Ela lhe encheu os olhos. Ele achou graça no que viu e estendeu para ela o cetro de ouro, conforme Esther 5 e versículo 2. Mesmo sem entender a ação arriscada e impetuosa da corajosa rainha, o rei aprovou a sua entrada, a sua ação, a presença diante dele. Ela se aproximou e tocou a ponta do cetro, cumprindo o protocolo legal, conforme destaca a lição. A providência divina, aleluia, estava em ação para os judeus. Glória a Deus. Assuero logo perguntou e preocupou com Esther: o que está acontecendo? Por que dessa atitude? O que é que tens, rainha? Qual a tua petição? E ela, apreensiva, com delicadeza e paciência, propõe um banquete. Terceiro subtópico, em sintonia com Deus, sem ansiedade, sem pressa. 2 dias, 2 banquetes e um pedido. Esther estava em sintonia com Deus de Israel. As circunstâncias narradas no livro de Esther, bem como a execução do início do plano, nos permite dizer que ela, em seu coração, estava plenamente em sintonia com Deus. Sem ansiedade, a estratégia era 2 dias, 2 banquetes e um pedido. Mesmo o rei se prontificando imediatamente a atendê-la, Esther agiu com cautela,
paciência, pois o livramento era no tempo de Deus. Conforme Eclesiastes 3:1, existe um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Aleluia! Ela apenas o convidou para um banquete junto com Ramã. Imagina a alegria, a honra de Ramã. Só os três: o rei, a rainha e o primeiro-ministro da Pérsia. Quanto privilégio, pensava Ramã, o agagita, com o convite da rainha. Ele não imaginava que ela era a Radassa, uma judia. No primeiro banquete, por certo, Esther sabia e já havia presenciado todo aquilo que eles gostavam, né? E eles adoravam um banquete, uma boa comida, bebida, e ela caprichou em tudo naquela mesa. E o rei colocou à disposição em atendê-la a qualquer pedido. E já era a segunda oportunidade dela pedir, mas ainda não era o momento adequado. Porém, com tranquilidade, com muita frieza e equilíbrio, a rainha não perdeu a pose, a classe, a ética. Ela serviu na mesa, junto com seu esposo, serviu seu inimigo Ramã, o agagita, na mesa, lugar de comunhão. Por certo, Ramã sentiu honrado. Como já pontuei, nem pensava ou nem passava pela sua mente que estava sendo servido por uma judia. Aleluia! E mediante aquela expectativa de Assuero, seu esposo, e Ramã, o agagita, sem ansiedade, com frieza, confiando em Deus, com paciência, Esther convida Assuero e Ramã para um outro banquete, um segundo banquete no dia seguinte, que faria o seu pedido. Imagina, foi uma noite decisiva para ambos, e por que não dizer também para Esther, pois o que seria revelado nesse segundo banquete mudaria todo o curso de uma história. Neste contexto, Assuero perde o sono, o livro das crônicas do rei é lido, e o rei faz justiça a um feito heróico que Mardoqueu, há 5 anos, o livrou a Assuero da morte, que será o assunto da próxima lição, a lição de número 11. E na lição de número 12, nós iremos retomar o desfecho final deste segundo banquete, com a denúncia e livramento, e o nosso Deus soberano na condução e governo da história. Veja bem, os desígnios de Deus são perfeitos. A providência divina estava guiando Esther nos mínimos detalhes dessa história. Aleluia! Glória a Deus que governa o mundo e cuida da família. Chegamos à conclusão desta lição de número 10, o plano de livramento e o papel de Esther. Eu quero concluir com uma aplicação. Qual o teu plano de livramento nessa crise? Com este diagnóstico, a sentença, qual o seu papel? Qual a sua estratégia? Quais as armas espirituais está usando? O que seria capaz de fazer quebrar o protocolo em prol dessa causa e livramento? Entraria na sala do trono, na presença do rei? Confia em Deus, pois depender dele
nos faz viver experiências extraordinárias nesse tempo delicado, frágil, em crises. Quando Deus promete intervir em uma circunstância, precisamos ter discernimento se temos, porventura, algum papel específico a cumprir nesse processo. E muitas vezes as circunstâncias vão exigir de nós certa proatividade, como renúncia, perdão, quebrantamento, arrependimento, santidade e adoração, para que os resultados sejam significativos. Esther 4:14. Se omitires, se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte, mas você e a casa do seu pai perecerão. Então reage em nome de Jesus, em prol da sua vida, do seu lar, do seu casamento, filhos, a família como todo. Reage pela nação brasileira, pois feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós cremos que o Deus eterno, ele mudará a sentença para a glória de Deus. Eu quero orar com você e por você nesta hora. Grandioso, amado Deus, eu te agradeço, Senhor, por essa ministração deste estudo bíblico nessa lição 10. Deus tem livramento para nós nesse tempo, nesse pouquinho de tempo. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem livramento para esse ouvinte, para esse aluno, professor, coordenador. Eu sei que o Senhor tem livramento, Senhor, para a família, filhos, para a nação brasileira nesse tempo de crise. O que nós precisamos, Senhor, é tomar posse das armas espirituais, voltar ao primeiro amor, a orar, jejuar, clamar a Ti, estarmos firmes nas Tuas promessas, com o Teu propósito, em sintonia contigo, Senhor, fazendo a nossa parte e reagindo, Senhor, com súplica, com rogos, com o coração quebrantado, chamando a sua atenção. Pois não é momento mais, Senhor, de estarmos desprovidos, ansiosos e confiando na força do braço. Não podemos agir dessa forma. O título, a função, a cadeira não vão nos livrar. O que vai nos livrar é o teu braço, é a tua misericórdia, é o sobrenatural neste tempo. Nos dê força, graça, Senhor, cada um desse irmão, para quebrar o protocolo e entrar na sala do trono, na presença de Deus e pedir misericórdia. Aleluia! Misericórdia por essa causa, por esse diagnóstico, por essa sentença, pela nossa liberdade religiosa, por governos autoritários, pela censura, misericórdia da tua igreja, do teu povo, da tua nação, no poder do teu nome, Jesus, dê livramento a cada um dos irmãos da família, nação brasileira, a Venezuela, a América do Sul, Israel, tenha misericórdia, pois o Senhor governa todas as coisas, o contexto geopolítico, o Senhor está no trono e tem sim, Pai, um desfecho final para esse mundo. É só um pouquinho de tempo e o que há de vir, virá. Mas nós descansamos em Ti, porque a última palavra é a do Senhor. Nós cremos assim, amém e amém. Glória a Deus. O meu muito obrigado pela sua atenção até o final
desta pré-aula. Gratidão. Compartilhe este estudo com mais um irmão, um familiar, professor EBD. Evangeliza alguém, compartilhe alguém que precisa desse estudo bíblico, de um livramento. Eu sei que o Espírito Santo é capaz de interpretar a necessidade de cada um e cada vez mais e mais nós sermos edificados no conhecimento da palavra de Deus. Obrigado pela sua atenção e que você tenha juntamente com a sua família uma abençoada escola bíblica dominical em uma Assembleia de Deus mais próxima da sua casa. Deus os abençoe.